E agora a gente inicia o capítulo 3, Jó falando, e depois teremos toda uma sequência do chamado Amigos de Jó conversando. Livro de Jó, abra sua Bíblia bem no meio, assim você vai estar em Salmos, volta um pouquinho, você encontra Jó. Livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Achamos? No Antigo Testamento, filho. Livro de Jó, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ou seja, depois de tudo aquilo que Jó passou, depois de 7 dias que os amigos de Jó chegaram, ficaram em silêncio, que o povo chorou, depois de tudo isso, Jó passou, o que diz aí na sua Bíblia? Jó passou o quê? A falar, e amaldiçoou a Deus? Não, amaldiçoou a si mesmo, amaldiçoou o próximo. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia, o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. É uma fala dura, é uma fala bastante tensa, mas também é uma fala interessante. A gente vai começar a desenvolver vários aprendizados que eu e você podemos ter a partir da luta, da dificuldade, da dor e do sofrimento, aprendendo a passar pelo sofrimento. Só fazendo uma rápida recapitulação da quarta passada, os amigos de Jó ouviram a notícia. Os amigos de Jó se comunicaram entre eles, através aí, talvez, do formato antigo dos correios, através dos comerciantes que iam e vinham. Ao receber a notícia, demonstraram interesse, combinaram entre eles, se encontraram, foram até Jó. Tudo isso deu trabalho. Tudo isso tem algum nível de empenho, algum nível de dedicação, algum nível de investimento pessoal. Se organizaram e foram a Jó. O texto diz que eles foram se condoer de Jó e consolá-lo. O texto diz também que chegando lá, eles respeitaram a dor de Jó e ficaram em silêncio durante 7 dias. Sentaram no chão, do lado de Jó, e choraram. Ninguém falou nada, todo mundo quietinho. Há momentos de se calar, há momentos de chorar, há momentos de se alegrar. Eles entenderam que aquele era o momento de ficar calado. Passado esse tempo, capítulo 3 diz que logo depois disso, Jó passou a falar. E aí vem uma pergunta minha a você: o que dizer de nós mesmos no meio dessa situação? Às vezes o de fora vem e diz alguma coisa, né? Ó, meu amigo, fica firme, não desista não, Deus é contigo, Deus vai abrir outra porta de emprego, isso que aconteceu, Deus vai te fazer. O de fora vem e fala, sim ou não? Mas e nós? O que nós podemos dizer a nós mesmos, diante do desemprego, diante da perda financeira, de um assalto, né? Eu vi que muitos irmãos aqui da igreja ficaram desesperados com a quebra do Banco Master, né? Não, ninguém, né? Eu lembro, era criança, viu, Vado?
Era criança pequena, mas eu lembro da época que teve o recolhimento da poupança pela Zélia Cardoso de Melo. Quem lembra disso? Os irmãos estão velhinhos, né? Os irmãos estão velhinhos. Quem que perdeu dinheiro naquela época lá? Alguém perdeu? Alguns poucos irmãos perderam um pouquinho, né? Mas eu lembro de muita gente comentando daquilo, e aquilo não me atingiu, porque eu particularmente não tinha dinheiro guardado. Então tem tragédias que batem numa porta e tem tragédias que batem em outra. Mas a gente precisa em todas elas saber reagir. E o texto diz que Jó passou a falar, e de novo, o que dizer a si mesmo, diante da perda dos filhos, diante da perda de todo o seu recurso financeiro, diante da perda do seu status social, diante da perda da sua saúde, que dizer diante de uma traição, de um abandono de um amigo, de um cônjuge, de um namorado, que dizer diante de uma fofoca que alguém faz a seu respeito, no meio da família, no meio do trabalho, no meio da igreja. O que você vai dizer para você mesmo, diante de uma situação, de um diagnóstico ruim? Olha, é uma doença severa, é uma doença complicada, vai ter que ter tratamento, vai ter que ter cirurgia. O que você diz para você mesmo? Porque às vezes a gente diz para o outro, e a gente tem uma condolência com o outro, e tem uma atitude com outra, e conosco a gente é mais frio. Davi passou por uma série de problemas, talvez não tantos quanto o de Jó, mas no Salmo 42, versículo 11, Davi vai dizer, faz uma pergunta que ele mesmo responde: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba tanto dentro de mim? Davi conversando consigo mesmo, e aí vem a resposta, né? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu Deus, Ele é o meu auxílio. O que nós temos dito a nós mesmos, irmãos? Precisamos ouvir uma palavra de consolo de alguém de fora, sim ou não? Ajuda, fortalece? Mas e a experiência que nós temos com Deus? E eu e você no quarto secreto, e eu e você no momento da luta, da dor, do desespero, o que você diz para você mesmo? Davi questiona: por que você está batida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Confia, espera no Senhor, ainda o louvarei, Deus é o nosso auxílio. Nós precisamos crer que Deus age no meio da luta, Deus age no meio do luto, Deus age no meio da dor, Deus age no meio do diagnóstico ruim. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem, daqueles que são designados, daqueles que estão segundo o seu propósito. Querido, ninguém casa para se divorciar, ninguém vai para o emprego para ser despedido, ninguém abre um negócio para falir, ninguém começa alguma coisa para dar errado, mas essas coisas acontecem, e quando elas acontecem, nós precisamos tirar alguma lição delas. Se a gente ficar só lamentando, só murmurando, só chorando, a gente não cresce. E se Deus age em todas as coisas, a gente precisa entender que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos conduzir, que Deus vai nos sustentar, mas que Deus também vai nos ensinar alguma coisa. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor de Hebreus está falando do próprio Filho de Jesus. Houve aprendizado na pessoa de Jesus humano. E eu e você, temos aprendido com os nossos erros? Temos nos arrependido para poder aprender? Porque a grande verdade é que nós não aprendemos com os erros. A gente aprende com os consertos. A gente aprende com arrependimento. A gente aprende com mudança de caráter. Temos aprendido? Algumas rápidas lições que eu e você podemos tirar de momentos de luta, de dor, de angústia, de sofrimento. Passa mais um aí, meu amigo. Quem que está aí? Miguel. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós precisamos falar. O texto diz que depois de tudo isso, lembre-se que os amigos de Jó estavam com ele fazia 7 dias. Mas quanto tempo faz que Jó está sofrendo?
até os amigos chegarem, semanas, talvez meses. E Jó não teve com quem falar. Jó recebe as notícias da turma de fora. Vem um dos seus servos e diz: olha, lá na fronteira, na divisa, veio um povo mais forte, deu contra a gente e roubou os camelos. Jó podia pedir conselho a esse seu servo? Era a pessoa correta pedir conselho? Esse está falando, chegou o outro, olha, no outro lado, na fronteira oeste, veio outro grupo, deu contra a gente e roubou os carneiros. Esse ainda falava e diz que o outro chegou e disse: olha, outro grupo veio do outro lado, deu contra a gente, roubou os camelos, os cavalos, e você perdeu toda a sua fortuna. Era momento de Jó pedir conselho para esses personagens? Esses que estão anunciando a tragédia? Não. Jó poderia pedir conselhos a quem? Talvez a sua esposa, pessoa dentro da sua casa. Mas a esposa de Jó age como uma louca. Jó diz isso: como uma louca você age. Talvez Jó tenha ficado todo esse tempo em silêncio, porque ele não tivesse com quem falar. É dolorido isso, né? Jó se calou diante do anúncio da morte dos seus filhos. Jó se calou diante do anúncio do roubo dos seus bens. Jó deu uma resposta rápida, mas depois se cala diante da loucura da sua esposa. Jó se calou quando os seus amigos chegaram. Nem com os amigos ele falou. Ficou 7 dias calado. Nós precisamos entender que há tempo de se calar, mas também há tempo de falar. E nós precisamos falar dos nossos problemas. Queridos, quem traz a notícia ruim, os emissários, os arautos, os empregados de Jó, talvez não tivessem a capacidade humana, emocional, empática e espiritual para aconselhar Jó. Por isso ele se cala. Jó não vem de uma fase que tem a lei, não tinha o escrito profético, não tinha as lamentações de Jeremias, não tinha os textos de Davi nos Salmos, não tinha sacerdote, não tinha levita, não tinha o rito da religião. Para quem que Jó clamaria? Naquele momento Jó joga tudo aos céus e começa a falar diante daquele que o fez, diante daquele que o formou, diante daquele que o criou. Jó não está falando aos seus amigos, Jó está falando com o próprio Deus. Querido, a primeira coisa que isso me chama a atenção, vamos ver esse texto aqui antes de eu falar. Você conhece essa história, a história de Ana. Ela fez um voto, Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava. O marido de Ana, o tal de Eucana, até que ele foi empático com a sua esposa. Eu não te sou melhor do que 10 filhos, eu amo você, por que você está tão triste e amargurado? Mas ele não conseguiu chegar no âmago da dor. Ela se sentia amada pelo marido, sim, mas ainda faltava algo a ela. Ela se sentia incompleta. O marido não entendia. E às vezes nós maridos não entendemos nossas esposas. Sim ou não? Cadê os maridos aí? Quem já assistiu aquele filme que tem o Tony Ramos e a Glória Pires, né? Se Eu Fosse Você, lembra disso? Pena que eu não lembrei disso antes, senão eu teria preparado. Tem uma cena que o Tony Ramos já está na figura, no corpo dele, mas com a personalidade da mulher, e aí ele faz a seguinte pergunta: foi alguma coisa que eu disse? Foi alguma coisa que eu não disse? Foi alguma coisa que eu não disse, mas deveria ter dito? Ele começa a fazer uma série de perguntas que tem a ver com o universo feminino. E realmente nós homens não entendemos as nossas mulheres. Assim como os pais não conseguem entender seus filhos. Assim como os filhos também não conseguem entender os seus pais. Porque só tem um que sonda e conhece o nosso coração. Querido, às vezes é muita pretensão a gente esperar que o nosso irmão, mesmo o pastor, mesmo os irmãos mais velhos, de cabeça mais branca, cadê o Evandro que estava aqui? Que agora ele tirou a barba, está 15 minutos mais novo, Evandro. Ficou da hora. Mas às vezes a gente gera uma expectativa no outro. Meu marido não me entende, minha esposa não me entende, o adolescente, o jovem, meu pai e minha mãe não me entendem, os pais, os filhos não me entendem. E tudo isso é verdade. Porque esse entendimento do nosso âmago, do nosso profundo, somente um Deus Todo-Poderoso.
aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ana foi até a presença do sumo sacerdote, a presença mais representativa do universo religioso judaico. E Eli não entendeu o que passava na mente e no coração. E ainda achou que a mulher era manguaceira. Achou que a mulher era da manguaça, porque ela só falava e mexia os seus lábios. Ana não era manguaceira, não era bêbada. Ana era uma mulher de coração amargo. E tantos homens, mulheres, adultos, adolescentes e jovens, de corações amargos. Jesus diz assim: vinde a mim, me ajudem, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite do Senhor continua valendo. Jó abre a sua boca. E aqui eu queria fazer duas aplicações, dois destaques. Em primeiro lugar, fale. Fale daquilo que você está passando. Não se cale. Fale, abre sua boca. Divida, compartilhe, busque apoio, busque um ombro amigo, busque ajuda de irmãos na igreja, busque ajuda profissional, busque ajuda terapêutica. Se for necessário, tome medicação orientada, mas não se cale, não se feche, não se isole. Abra sua boca e fale. Como é que as pessoas hoje arrumam um emprego? A grande maioria, através de contatos de alguém. Houve uma época no passado que a gente tinha que ir numa agência de emprego, preencher um currículo e pegar uma carta de recomendação. E daquela agência você ia até um lugar. Depois teve uma fase dos currículos enviados por e-mail. Depois teve a fase das empresas que faziam a captação dos currículos profissionais. Você pagava uma taxa para poder ser indicado a um emprego. Todas essas coisas ainda funcionam indiretamente, mas hoje é o tal da indicação. Se você passa por uma luta e uma dificuldade, por exemplo, se você está desempregado e não fala, como é que alguém vai poder orar por você e te indicar a uma vaga de serviço? Ah, mas o que as pessoas vão falar de mim se souber que eu estou passando por essa luta? O que as pessoas vão fazer? Elas vão orar por você em nome de Jesus. Nós precisamos falar. Segunda dica, segunda aplicação, segunda verdade, segundo aprendizado, dentro desse início do capítulo 3. Se você não tem a quem falar, humanamente falando, abra sua boca, rasgue o seu coração e fale a Deus. E mesmo que você tenha a quem falar, comece falando. Aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que te formou. Busque pessoas de conselho, busque gente mais madura que você, busque gente aprovada na fé. Se o problema é de casamento, procure gente crente casada, homem, mulher casado de Deus, gente que está na caminhada conjugal há mais tempo que você. Se for problema, dificuldade com filhos, procurem pais e mães dentro da igreja, que já são mais experimentados, que continuam intercedendo, orando pelos seus filhos. Você não vai buscar conselho no mundo, você vai buscar conselho diante da palavra de Deus. Irmão, não adianta ir para a internet, ficar jogando indireta. Aqui, glória a Deus por isso que nessa igreja, apesar que eu também não fico curiando, não sei se tem, né? Porque se tem eu também tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar curiando a internet dos irmãos. Mas, de verdade, eu não sei se tem. Eu acho que não, e se tiver, tão pouco que passa desapercebido. Querido, internet não é lugar de você colocar seu lamento. Internet não é lugar de você colocar seu choro. Internet não é lugar para você dar indireta para o seu marido, para a sua esposa. Internet não é lugar para você ficar dando indireta para o seu filho, para a sua filha. Vê uma coisa lá, aí marca o menino, a menina, para todo mundo ficar sabendo. Você não é homem, não? Você que é pai? Você não é mulher, não? Você que é mãe? Você não tem coragem de chamar seu filho para sentar na cadeira e dizer aquilo que precisa ser dito? Você precisa fazer indireta na internet? Você é muito pequeno, você é muito baixo, você é muito fraco. A palavra de Deus não nos orienta assim. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Não dá para ir para as redes sociais e expor o cônjuge, expor a família. Tem problema na igreja, expõe a igreja inteira. O seu problema não é com Cristo, não é com a palavra de Deus, é com o irmão, é com o pastor.
seja homem, seja mulher de Deus e resolva o problema. Não vai para a internet e fica fazendo coisas. A internet não é conselheira de ninguém. Nossa, fulano foi tão corajoso. Você viu? Aquilo que estava no fundo, saiu do armário, foi lá para a internet e colocou que agora ele pensa assim, agora ele pensa assado, opinião política. E o que isso te ajudou no teu problema? Tem 55 milhões de curtidas, compartilhamentos e babaquices escritas. O que isso ajudou efetivamente no teu problema? A gente vive uma fase, tem um termo, eu estou tentando lembrar aqui, mas, lembrei, é a chamada pornografia da alma, onde a gente está vendendo, e muito barato, as nossas dores, as nossas crises, colocando na internet. Nossa, fulano é tão maduro, ele teve coragem de pôr isso. Não, ele não é maduro, ele é tosco. Ele é até ingênuo, achando que a internet, pessoas aplaudindo, outras apontando o dedo, vão fazer a diferença. Por que Jó ficou tanto tempo calado? Porque Jó não tinha alguém para dividir o fardo. E eu queria dizer para você que nessa igreja você tem muita gente para dividir o fardo com você. Você jovem, você adolescente, você homem, você mulher, tem muita gente madura nessa igreja. Tem muita gente que vai dizer para você o seguinte: olha, eu não tenho a menor ideia do que fazer, mas eu vou orar por e com você em nome de Jesus. Já não valeu a pena o conselho? Nós precisamos, querido, compartilhar as nossas dores. Se você está sofrendo, não sofra sozinho, compartilhe, mas compartilhe com alguém de fé, em nome de Jesus. Passa mais uma, depois de falar, a próxima estratégia que o texto nos sugere é o compartilhar. É interessante que aqui no versículo 7, ele vai dizer assim, né, que seja estéril aquela noite, que delas não sejam banidos, que sejam delas banidos os gritos de alegria. De alguma forma, eu estou entendendo aqui, que Jó está compartilhando de maneira nua e crua a sua dor. Ele não está fantasiando, ele está dizendo que está doendo, ele está dizendo que está difícil, ele não está criando um personagem. Às vezes alguns irmãos, por medo, por falta de empatia de outros irmãos, a pessoa cria um personagem, e ela não consegue rasgar o coração dizendo que está sofrendo, com medo de ser julgada, com medo de ser apontado o dedo. Jó não teve essa preocupação, até porque ele está falando aos céus, ele está falando com Deus, e ele está dizendo, o dia do meu nascimento não podia ter alegria, não podia ter luz, não podia ter festa, porque se eu nasci para viver isso, a minha vida está uma tragédia. O que eu e você podemos dizer a uma pessoa num caminho desse? Qual a nossa atitude? Nós precisamos nos posicionar. Jó suportou um período quieto, mas vamos ser sinceros, quem aguenta? Quem aguenta? Não partilhar, não falar. Aí você vai descontar no álcool, no narguile, no crack. Aí você vai descontar no trabalho, vai ficar trabalhando que nem um camelo, de manhã, de tarde, de noite, porque não quer voltar para casa para discutir problema, porque não quer estar no meio da família para resolver problema. Tem irmãos que vão descontar na igreja, vai ficar na igreja de manhã, de tarde, de noite, trabalhando para o reino, e às vezes não é isso, você está se escondendo para não resolver problemas. Quem aguenta? Estamos falando de semanas, talvez de meses de quietude, de isolamento, de luto, de dor, de tristeza profunda. É nessa hora que ecoa nos meus ouvidos, e devia ecoar no seu também, a declaração de Deus lá do início: não é bom que o homem esteja só. A primeira estratégia do diabo é te tirar da igreja. Eu não tenho alegria, como que eu vou estar lá no meio do povo de Deus cantando, levantando a mão? Eu estou passando por isso. Essa situação de pecado, o que os irmãos vão dizer? A primeira estratégia do diabo é te pegar na esquina sozinho. Porque ele sabe que no meio do povo de Deus, no meio do clamor, no meio da intercessão, no meio da adoração, você vai encontrar consolo, você vai encontrar apoio, você vai encontrar suporte, e você vai encontrar vitória em nome de Jesus. Não se afaste, não se isole, comece a falar, mas fale com gente madura para ouvir.
O isolamento não cura ninguém. Lutar sozinho não cura ninguém. O isolamento nunca foi, nunca será uma estratégia de Deus. Falar para qualquer um também não. Falar para qualquer um também. Você precisa buscar pessoas capacitadas. Abra sua boca aos céus e procure irmãos e irmãs que te aconselhem bem, em nome de Jesus. Precisamos falar, sim ou não? Fala, irmãos. Os homens têm mais dificuldade nisso, né, pastor Enedir? A começar de mim também. A gente tem mais dificuldade de falar das nossas crises, a gente tem mais dificuldade de falar dos nossos medos. E tem muito homem que desconta isso na violência, desconta isso em outros lugares, ou se reprime de tal forma que entra num processo de depressão. Você tem falado dos seus medos? Eu vou contar uma aqui em tom de brincadeira, até para melhorar o clima, que os irmãos estão com a cara que estão me assustando, né? Mas já comentei algumas vezes que naquele processo meu do infarto, da cirurgia, eu tive uns 15 dias que eu me senti muito mal, emocionalmente. Fisicamente eu estava começando a reagir, as dores diminuindo, ia começar a fazer um processo, mas eu estava me sentindo, eu estava com medo. Estava com medo. Medo do que seria a vida após aquele incidente. Estava com medo. E aí o Felipe foi em casa, foi levar minha mãe para me visitar, e o Felipe foi lá. E o Felipe aumentou minha crise. Ele foi me fazer bem e acabou, entre aspas, me fazendo mal. O Felipe chegou lá, com aquela calça dele na canela, agarrada. E a canela dele dessa finura. E eu olhei para as minhas pernas, minha perna estava mais fina que a do Felipe, me deu medo, mano. É sério. Eu tinha emagrecido 12, 14 quilos. E eu falei, meu Deus do céu, eu estou mais magro que esse moleque. E eu fiquei com medo. O que vai ser agora? Será que eu vou conseguir pregar como eu pregava, estudar como eu estudava, fazer as coisas que eu fiquei com medo. E Deus precisou usar um médico que me deu uma injeção de ânimo assim, absurda. Porque o primeiro médico que nós fomos, e a Andréia passou por isso também, né? Porque o médico falou o seguinte, olha, se você fizer isso, 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 você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. O outro médico que eu fui, e a André ficou desesperada. Pastor Nedir, uma noite eu demorei para dormir. Uns 15 dias para dormir bem, dormir mesmo, apagar. Porque tinha muitas dores, né? E incômodo. A vida inteira dormindo de bruços, tinha que dormir assim, né? Apoiado para deixar essa parte para cima. Você passou por isso também? Terrível. E com muita dor, tal, medo também. Aí teve uma noite que eu apaguei. O tal do sono reparador mesmo. Uns 10, 12 dias depois. E aí eu acordei uma hora com a Andréia aqui em cima de mim. Ela estava vendo se eu estava respirando. Aí eu olhei assim e falei, amor, eu vou infartar de novo. Né? Porque ela também estava com medo. Porque a orientação que o médico deu nos deixou apavorados. Aí eu fui num outro médico. E Deus usou uma outra pessoa. E naquele momento, eu cheguei na sala, o médico nunca tinha me visto. Primeira vez, eu todo encurvado, todo travado. Ele chega para mim, falando grosso, o que você está com essa cara de doente? Você não está doente, você está operado. Pensa no negócio, fez assim na minha cabeça. Tuf. Falei, é verdade, eu não tinha nada antes, eu não tenho nada depois, eu fui operado, eu estou bem em nome de Jesus. E a partir dali, Deus permitiu uma reação. O isolamento não é uma estratégia de Deus. Falar a qualquer um também não é. Precisamos falar àquele que sabe e pode todas as coisas. Precisamos falar a Cristo Jesus. Jesus teve um momento de dor, de tristeza e de pré-depressão. Põe para a gente, Miguel, por gentileza, Mateus 26, 37 a 38. Jesus teve um momento desse. Dor, tristeza, medo, angústia, dúvidas. Mateus 36, 26, de 37 a 38. O texto bíblico vai dizer, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado e de angústia, tristeza e angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste. Olha que loucura, até o ponto de
morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. E você sabe o que aconteceu. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos que dormiram. Jesus sente dor, angústia, medo, ao ponto de morrer. Que tipo de sensação é essa no tempo presente? Do que a gente chama isso? Ansiedade, síndrome do pânico, pré-depressão. E Jesus não encontrou apoio nos seus amigos, mas o Pai sempre esteve presente. Às vezes você vai procurar e também não vai encontrar um amigo, mas creia que Deus é presente na sua vida em nome de Jesus. Texto de Elias, você conhece essa história. Elias ficou com medo, levantou-se, seguiu a jornada, chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu servo, ele mesmo, porém foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. O texto diz que Elias ficou sozinho no deserto, sim ou não? Mas ele ficou sozinho porque ele foi abandonado? Ele escolheu deixar o seu companheiro. Querido, não se isole, não se afaste, divida, compartilhe, fale, não deixe as pessoas pelo caminho. Uma vez que ele ficou sozinho, ele teve a brilhante ideia de ir sozinho, para o meio do deserto. E aí você se isola, você sai da igreja, você sai do grupo dos irmãos, dos homens, das mulheres, dos jovens, dos casais, e ninguém precisa saber da minha vida, isso daqui eu me viro, e Deus sabe, não sei o quê, e daqui a pouco você se mete no meio do buraco. E você vai dizer assim, nossa, cadê as pessoas que ninguém... Mas foi você que abandonou. Tem gente assim na igreja, na nossa inclusive, que a gente fica correndo atrás, mas a pessoa que abandona a gente, a pessoa que abre mão, a pessoa que vai para o deserto, a pessoa que entra dentro da caverna, por fim, sentou-se debaixo do zimbro, e lógico, sozinho, no meio do deserto, com calor, com fome, com medo. Qual que foi a sensação dele? Desejo de morrer. Querido, nossos amigos não são adivinhos, nem os pastores têm bola de cristal. A gente até percebe um rosto ou outro mais caído, mais triste, sim ou não? Mas às vezes a gente acha que o irmão também está cansado, está vindo de uma correria da semana. Fale. Não dá para a gente adivinhar. E às vezes a gente pergunta, irmão, está tudo bem? E você não quer abrir o jogo? Não, está tudo bem, sai andando. A paz do Senhor, não, a paz, e sai andando. Puxa, fala, eu preciso falar, eu preciso chorar, eu preciso conversar, eu preciso de ajuda em nome de Jesus. É interessante que na sequência desse texto, depois você lê em casa, que Deus envia um anjo. Deus envia um anjo para Elias. O anjo vai levar comida para Elias? O anjo vai levar água para Elias? Sim ou não? Sim. Mas a primeira coisa que o anjo faz é tocar em Elias. O anjo toca em Elias e diz, levanta e come. Às vezes o que a gente precisa não é nem de comida nem de bebida. A gente precisa de um ombro, de uma palavra, de um toque amigo. Em nome do Senhor Jesus. Elias fugiu. Fugir nunca é bom conselho. Elias deixou seus amigos. Se isolar nunca é bom conselho. Elias foi para o deserto e depois para dentro da caverna. Nunca é bom conselho. Procure, fale e compartilhe os seus problemas. Jó levanta sua voz aos céus. Para terminar, versículo 8 do capítulo 3, olha que Jó diz, na minha versão está assim, amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, que sabem instigar o Leviatã, que sabem instigar o demônio que há dentro de cada pessoa, que se não for liberta no nome de Jesus, tem essa índole, tem esse pavio curto, tem essa raiva contida dentro de si. Por que Jó disse assim, amaldiçoem aqueles que sabem? Amaldiçoem aqueles que sabem. Passa mais um aí, Miguel. Na minha cabeça, porque Jó não sabia fazer isso. Assim como eu e você, precisamos, no momento da luta, da dificuldade, fazer o que a gente sabe fazer. A gente precisa manter o nosso perfil, a gente precisa manter o nosso padrão.
Daniel recebe um decreto assinado pelo rei da Pérsia que não pode mudar aquilo que foi escrito. E o decreto diz que nos próximos 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus ou fazer pedido a qualquer homem, a não ser ao próprio governante, imperador, o rei persa, senão seria jogado na cova dos leões. Momento difícil, momento de angústia, de medo, momento de perseguição. Quando acontece isso na minha e na sua vida, o que a gente faz? Daniel falou assim: bom, eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer. Eu vou continuar fazendo o que o Senhor me ensinou. Apocalipse 22, 10 e 11 vai dizer que continue o ímpio a se sujar, a se lamear na lama, e que os santos continuem a se santificar. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós aprendemos. O livro de Samuel, capítulo 24, versículo 13, põe para a gente, Miguel, por gentileza. 1 Samuel 24, 13, vai dizer que o perverso continua fazendo as suas perversidades. E o crente, ele louvava antes, agora chegou a tribulação, o que ele faz? Ele continua louvando. O crente orava antes, agora chegou a angústia, o que ele faz? Ele continua orando. O crente evangelizava antes, agora chegou a doença, o desemprego, o que ele faz? Ele continua evangelizando. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Se a gente fizer o contrário desse provérbio, dos santos procede a santidade, dos intercessores procede oração, intercessão, dos adoradores procede adoração, louvor, dos crentes em Jesus procede fé e esperança. A gente é da turma que insiste, a gente é da turma que continua. Jó vai dizer: tá ruim demais, eu até queria soltar um palavrão, mas não sei, não consigo. Eu queria amaldiçoar a Deus, a minha esposa, a sociedade, mas eu não consigo fazer isso, porque não tem isso na minha boca. Os meus lábios foram tratados, os meus lábios foram curados. Quem aprendeu o sinal de Isaías? Quem lembra aí? Os meus lábios foram purificados. E o que tem nos nossos lábios? Atitude de louvor. Diante da luta, da dor, da perseguição, da angústia, do sofrimento, o que nós vamos fazer? A gente é crente, irmão. A gente não vai para o bar, a gente não vai para a esquina, a gente não vai para a murmuração, a gente vai para a presença de Deus, porque do seu trono procede graça. Nós vamos compartilhar uns com os outros, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos chorar junto, a gente vai esperar e confiar no Senhor, como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e para você, ouviu a nossa oração. Diante da tragédia, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amaldiçoe aqueles que sabem. Tem gente que vai buscar vingança, tem gente que vai buscar dar o troco, maldade, impureza, palavras chulas, palavras sujas. Jó não fez nada disso. Jó foi instigado por sua mulher, pela sociedade. Adiante a gente vai ver que ele é instigado pelos seus amigos, mas Jó não pecou com seus lábios, porque nos seus lábios havia louvor e adoração. Ninguém está buscando aqui luta, ninguém está buscando tribulação nem angústia. A gente não ora por perseguição no Brasil, mas quando essas coisas acontecem na nossa vida, que nós passemos como cristãos, em nome de Jesus, chorando sim, murmurando jamais, sentindo dor sim, isolados sozinhos, jamais, até no meio da tribulação, cansados sim, desprezados, desesperados, derrotados, jamais, porque nós cremos num Deus que Jó cria e que Paulo declara: eu sei em quem tenho crido,
eu sei, estou bem certo, de que Ele é poderoso. Ninguém quer passar pela dificuldade, pela luta, pela tribulação, mas se tiver que passar, passe na presença do Senhor. Murmuração não é bom companheiro para a luta. Fofoca, isolamento, álcool, cachaça, bebida, nada disso é bom companheiro para a luta. Bom companheiro para a luta é aquele que venceu todas as coisas. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Bom companheiro para a luta é aquele que venceu inclusive a morte. Nós precisamos crer nisso, em nome de Jesus. Amém?